Fala pessoal, o assunto segue sendo Alexandre de Moraes. Estamos numa semana agitadíssima, né? Afinal, não é todo dia. Aliás, foi uma vez na história que uma autoridade brasileira recebe essa sanção vinda dos Estados Unidos através da Lei Magnitsky. Isso aconteceu essa semana, mas as novidades não param por aqui. A gente tem agora um dossiê público em que você consegue ter acesso a todos os abusos do Alexandre de Moraes. Então, sabe quando te perguntam, será que não é exagero o que os Estados Unidos está fazendo? Será que o Trump também não é um autoritário que quer intervir na nossa soberania? Você vai abrir esse dossiê, quando você receber essa pergunta, e você vai mostrar tudo o que eu vou te contar agora. Ele é extremamente simples, fácil de usar. O meu objetivo aqui é te mostrar essa ferramenta criada. Depois eu, inclusive, vou falar sobre quem criou essa ferramenta, para que você consiga usar isso no seu celular, no seu computador e influenciar mais pessoas. A gente não pode deixar que a narrativa certa que fique, né? A história que fique é que o Moraes estava defendendo a democracia, porque ele não está, ele já ultrapassou diversos princípios constitucionais, ele já abusou demais da sua autoridade como ministro do STF, está corroendo aos pouquinhos a nossa democracia, e eu vou te ensinar aqui agora como você faz para conseguir mostrar isso para aquele seu amigo, para aquele seu tio de família que ainda acha que ele está salvando a democracia. Não tá, e eu vou te provar agora. Primeiro, o dossiê divulgado se chama Dossiê Moraes. Você pode acessar ele, dossiemorais.com.br. Vou compartilhar a minha tela agora para que você consiga enxergar aqui esse site. A gente vai discorrer aqui um pouquinho sobre esse site, os abusos e principalmente, né, impeachment de Alexandre de Moraes. Para configurar um impeachment, precisa gabaritar ali, ou precisa pelo menos cumprir um de alguns dos requisitos que existe numa lei que fala sobre abuso de responsabilidade, né? Crimes de responsabilidade. É a lei 1079 de 1950. Essa é a lei que regula o processo de impeachment de autoridades. Então, também vou te contar aqui agora como que o Moraes viola aí esses incisos previstos no artigo 39 dessa lei, são 5 incisos, ele viola todos, e vou te explicar aqui de uma maneira fácil e acessível tudo que o Moraes fez e como esse impeachment é mais que necessário. Já está comprovado que Moraes merece um processo de impeachment. Então vamos lá desfrutar esse site maravilhoso aqui comigo. dossiemorais.com.br, aqui a fotinho do Alexandre de Moraes chorando depois que ele descobriu aí que tá tudo público nesse dossiê. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo bíblico aqui também para nos inspirar. Vamos lá, aqui a gente tem uma linha do tempo com todos os abusos, aqui está listado, ó, Moraes não parou por aqui. Tudo tá aqui na linha do tempo, a começar, na verdade está começando pelo final, aqui o último que a gente tem é Moraes fez gesto obsceno para torcedores em jogo do Corinthians contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, após ter sido sancionado pela Lei Magnitsky. Então esse aqui é o último deles, mas tem vários, aqui uma série, a gente vai dar uma olhada aqui em alguns. Eu vou pegar aqui para a gente começar a conversar, esse caso aqui do Rumble. Moraes suspende Rumble no Brasil por supostamente descumprir ordens judiciais. Então vamos entender, porque até postei um vídeo sobre o Rumble no meu Instagram, recebi críticas lá, não, mas a Rumble descumpriu ordens judiciais, então a Rumble tá errado. Então você pega aqui esse site e entende de fato o que aconteceu em relação ao Rumble. Aqui então vai ter a descrição, o ministro determinou a suspensão da Rumble, beleza? Aqui a gente tem links de portais, inclusive o portal oficial do STF está listado aqui, a gente vê que só jornais com credibilidade nacional, e uma análise jurídica sobre essa situação. Então aqui a gente consegue ver os princípios violados, então liberdade de expressão, evidentemente, devido ao processo legal e alguns outros. Esse aqui interessante é o da territorialidade, né, porque ele faz essa ação contra uma empresa que nem no Brasil está, contra pessoas que estão usando a plataforma da Rumble, que moram nos Estados Unidos, inclusive cidadãos americanos. Então, é mais um dos princípios violados, aqui se a gente vê todos. Aqui, o crime de responsabilidade. Então, eu já falei sobre essa lei, a lei 1079 de 1950, artigo 39, aqui ele fala sobre o inciso 5º, que essa situação, ela viola, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Então, aqui ele fala, enfim, de uma maneira, análise jurídica, o porquê
que essa censura, a Rumble, né, o bloqueio da Rumble, ela viola princípios constitucionais e por que está errado. Então, aqui a gente tem também opinião de jornalistas, o link da opinião e mais links, inclusive Carta Capital, aqui ó, sendo uma das fontes que comprovam esse fato e uma análise jurídica que explicam por que isso é considerado um crime de responsabilidade. Aqui a gente consegue ver vários dos casos, passe um tempo ali olhando para... Quanto mais você procura, mais você fica surpreso, né, com as situações morais, porque várias das coisas não se tornaram públicas, a gente esquece, né, então perca uns minutos, gaste uns minutos, invista uns minutos para você entender mais dos casos, mas vamos entender mais um pouquinho esse site. A gente tem os abusos listados, já falei isso por aqui. Placar de ofensas. Então, achei super interessante essa parte do site também, que você consegue ver com base nos princípios constitucionais as violações, né? Quantos são os casos e quais são os casos. A gente vê que quem está batendo recorde aqui é o devido processo legal, 71 casos. Vamos abrir, então, quais são esses casos aqui, ó. O mais recente, Moraes proíbe o uso de farda por réus militares. Moraes da ordem para retirada de parlamentares que montarem acampamento na Praça dos Três Poderes. Vamos ver aqui, ó. Bloqueio de bens, contas e PIX de Eduardo Bolsonaro e sua mulher nos Estados Unidos por incitar o tarifaço de Donald Trump. Esse aqui eu vou abrir para a gente ver os detalhes. Esse é muito bom, meu Deus do céu. Então, aqui ele conta exatamente o que aconteceu, a gente já sabe, Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos falar com autoridades e agora ele está sendo acusado de um crime que não existe. Ele inventou um crime que descumpre aqui, então, o devido processo legal, direito à propriedade, proporcionalidade, imparcialidade, enfim, vários os princípios violados e análise jurídica do porquê o Moraes não pode pedir bloqueio de bem, de conta e PIX de Eduardo Bolsonaro só porque ele viajou aos Estados Unidos e conversou com a autoridade. Gente, você pode até discordar. Você pode achar que não foi legal a ação do Eduardo Bolsonaro, mas você nunca pode falar que isso é um crime, porque existe legislação, existe um código penal a ser cumprido e não tem nenhum crime tipificado para que o Moraes ainda mais bloqueie bem conta e PIX de Eduardo Bolsonaro. Enfim, um grande absurdo. Mas aqui a gente consegue ver vários. Aqui esse é ótimo também, né? Moraes suspende em decisão monocrática decreto legislativo que barrava o aumento do IOF. Então aqui a gente discutiu bastante sobre esse assunto, né? Que foi a Casa Legislativa, o Congresso, ó, olha aqui, ó, aprovado pelo Congresso, e aí ele foi lá e tomou decisões, inclusive, que ele se contrariou nessas decisões do IOF e mudou o seu voto, que inclusive é um dos incisos, e aqui a gente vai entender mais a parte jurídica. Gente, esse site está muito rico em conteúdo. Olha, esse aqui é ótimo também. Moraes cita Jair Bolsonaro na UTI, também descumpre aqui violação ao artigo 39, que é o de responsabilidade fiscal, mas, enfim, descumpre, além desse artigo, próprio o Código de Processo Penal também proíbe a intimação de réus dentro de uma UTI. Então, aqui a gente tem mais um caso que foi o Moraes que intimou o Jair Bolsonaro. Alteração unilateral de voto, no ramagem, a gente vai falar disso já, vou falar desse caso específico aqui. Gente, muito legal, então aqui a gente vê por princípios violados, né, vamos ver mais um dos princípios violados, que eu sei que são os mais importantes, a liberdade de expressão. A gente tem listado 54 casos, né? Então, aqui a gente consegue ver vários desses casos, ó. Moraes caça a palavra de advogado durante uma audiência. Isso aí é absurdo. Inclusive, onde está a OAB para defender advogados que sofrem dessas perseguições do Moraes? Eu gostaria de saber. Moraes nega recurso de Débora Rodrigues, Moraes vota pelo recebimento da denúncia e torna Felipe Martins réu na primeira turma. O caso do Felipe Martins é ótimo. Também Rumble, a gente já falou sobre isso aqui. Bloqueio do X, enfim. Esse aqui, para mim, ó, eu vou falar que é meu favorito de novo, porque eu tenho vários favoritos, mas esse aqui, para mim, é um dos mais absurdos. Moraes manda bloquear contas da Starlink por falta de representante do X no Brasil. Gente, ele tá falando que o que ele fez, o X, que é de propriedade do Elon Musk, de acordo com ele, descumpriu regras brasileiras e blá, blá, blá. E aí ele intima a Starlink, só por também ser de propriedade do Elon Musk. Mas o ordenamento jurídico não permite que você faça isso, porque precisa configurar um grupo econômico para que você possa fazer isso que ele fez, que é cobrar de outra empresa uma situação de outra empresa. E ele simplesmente... não, o Starlink, eu ouvi dizer que é do Elon Musk, então também vai ser intimado. Intimou, salvo engano, ele intimou pelo Twitter ainda, que é
também a forma errada de fazer isso. E aqui a gente tem também, de novo, as fontes do fato, análise jurídica, comentários aqui, ó, de advogados penalistas, inclusive meu colega da faculdade, Leandro, e Guilherme Luquez também foi meu professor da faculdade, a opinião de advogados especialistas aqui sobre essa situação. Incrível! Esse site está incrível. Mas vamos falar que eu falei para vocês aqui que a gente ia conversar para vocês ficar craque em argumentar o porquê que merece impeachment. Então vamos lá. A gente está falando aqui da lei 1079, né, de 1950, que é a lei que define os crimes de responsabilidade. E o artigo 39 traz 5 incisos para definir o que é um crime de responsabilidade. Precisa de um só, tá? E a gente está falando de alguém que gabarita os 5. Vamos começar com o primeiro. Primeiro inciso, alterar por qualquer forma, salvo por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Legal, então, eu fiz uma pesquisa prévia aqui para a gente ver aonde que ele errou nesse inciso, e a gente consegue chegar nesse caso do Ramagem aqui, ó. Alteração unilateral de voto no julgamento do Ramagem no STF após publicação oficial. Então, aqui a gente tem a descrição do que aconteceu, que foi basicamente o Congresso, né? O Congresso barrou um processo contra o Ramagem, que era deputado federal, e a Constituição permite que o Congresso barre, e aí o STF foi lá e reverteu uma decisão do Congresso. E aqui a gente tem que o ministro do Alexandre de Moraes acompanhou a maioria no julgamento e depois ele alterou seu voto de forma unilateral, sem submissão à turma colegiada. Ou seja, ele fez exatamente o que diz o inciso 1º do artigo 39 da lei que fala sobre crime de responsabilidade. Aqui, ó, artigo 39, inciso 1º, altera por qualquer forma, eu já li para vocês o inciso, então não vou repetir, aqui tem opiniões, enfim, de alguns parlamentares, Caroline Detoni. Então, beleza, descumpriu um dos incisos. Vamos falar sobre o segundo inciso. O segundo inciso fala o seguinte: considera-se crime de responsabilidade proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Esse aí vocês vão estar craques, né, pessoal? A gente sabe que no dia 8 de janeiro, toda essa situação, ele está sendo acusado de vítima, né? Dizem que tem um plano para matar Moraes, mas não vou nem falar sobre esse, vou falar sobre um outro caso também conhecido, que é o do Daniel Silveira. Olha só. Daniel Silveira, parlamentar, que fez uma fala em plenário, que você pode criticar, pode achar péssimo, o que quiser, você só não pode dizer que ele não podia fazer isso, porque ele podia. Como parlamentar, ele tem imunidade parlamentar. Mas tudo bem, sem entrar no mérito, que o Daniel Silveira fez foi ameaçar ministros do STF, incluindo o Alexandre de Moraes. E quem que julga o caso do Daniel Silveira? Alexandre de Moraes, olha só. E aqui a gente tem a descrição desse caso que eu contei para vocês, e mais detalhes, opiniões. Então, mais uma vez, ele descumpre o caso sendo a vítima e o juiz de um caso. E, como eu falei, o inciso 2 do artigo 39 fala exatamente isso: proferir julgamento quando, por lei, seja suspeito na causa. Se um magistrado ele é suspeito numa causa, isso significa se ele tem qualquer vínculo de proximidade com a causa. Ou seja, se um juiz vai julgar um caso de um amigo, ele não pode, ele tem que se declarar suspeito. Se ele vai julgar um caso de uma família, de alguém da família dele, ele não pode, ele tem que se declarar suspeito. Se ele faz parte do processo, aí é pior ainda. Obviamente, ele tem que se declarar suspeito. E a gente sabe, tanto nos casos do dia 8 de janeiro, quanto esse que eu acabei de mostrar do Daniel Silveira, ele não se declarou suspeito. Aí, indo para o segundo inciso da lei de crime de responsabilidade, que ele cumpre também. Vamos para o terceiro? Esse aqui é ótimo, tá? Então, o terceiro fala o seguinte: exercer atividade político-partidária. Ai, meu Deus do céu, onde que está esse regime PT-STF? Vamos procurar aqui o que a gente consegue achar. Um exemplo só para vocês terem aí na ponta da língua. Jovem Pan. Jovem Pan, tá? TSE de Moraes, tá? Ele era presidente do TSE na época, em 2022. Censura Jovem Pan de citar Lula sobre multa diária de 25 mil. Olha só, ele agiu de maneira a proibir um rádio de falar sobre o Lula. Então, eles foram proibidos, o Pingo nos Is, de falar algumas coisas consideradas inverídicas. Então, o que era considerado inverídica? Primeiro, chamar ele de ladrão, não proibiram. Não podia chamar ele de descondenado. E vários termos, assim, que na ponta, a gente está falando de um rádio, de comentaristas políticos, ou seja, uma opinião.
Ainda assim, a gente sabe que consegue comprovar o fato do Lula ser ladrão, né? Isso é fácil de ser comprovado, mas ainda assim é uma opinião, ou seja, mais uma censura em que o Moraes proíbe jornalistas emitirem a opinião deles. Se a opinião deles é chamar o Lula de ladrão, eles deveriam poder falar isso, e cabendo ao público, né? A audiência da Jovem Pan achar errado ou certo, mas não, o Moraes decidiu que a Jovem Pan não poderia falar sobre isso. E esse aqui tem mais, deixa eu digitar até PT aqui para ver se a gente acha alguma coisa. Aqui, ó, esse é legal. TSE, de novo presidido por Alexandre de Moraes, emite 42 decisões pró-Lula e 6 pró-Bolsonaro em fake news. Isso aí foi durante as eleições de 2022, aí que aconteceram várias coisas, né? Ele proibiu Brasil Paralelo de lançar um documentário, censurou Jovem Pan, Gazeta do Povo, Oeste. Todo mundo que criticava o Lula foi censurado. E aí aqui a gente tem o fato, né, das decisões 42 versus 6 em 2022. Então, se isso não é uma atuação político-partidária, daí vocês me contem, deixem aqui nos comentários o que é, então, se isso aqui não é. Ótimo, então a gente tem 3 incisos violados. Vamos para o quarto. Ser patentemente decidioso no cumprimento dos deveres do cargo. O que é isso? É ser evidentemente negligente, ter uma postura de negligência. Será que o Moraes foi negligente? Vocês já ouviram falar no Clezão? Pois bem, Clezão foi um dos presos políticos no dia 8 de janeiro e ele morreu na cadeia. Ele morreu. Ele não, ó, Moraes ele não analisa um pedido que teve a defesa do Clezão, que sofre um mal súbito dentro de uma prisão e morre numa prisão brasileira, uma pessoa que foi presa por estar se manifestando politicamente. Gente, isso é uma das coisas mais tristes de verdade. Eu fico triste de falar sobre isso, porque é algo devastador. A gente tem um brasileiro que morreu dentro de uma prisão por motivos políticos. Ele foi preso porque ele foi oposição. Ele não invadiu nada, ele não quebrou nada, ele não liderou nada. Mas, enfim, morreu numa prisão. E hoje tem várias pessoas ainda presas em condições precárias. Tem idosos presos que não recebem domiciliar, tem idosos em cadeiras de roda presa por risco de fuga, tem tudo isso. Tudo isso você consegue encontrar nesse dossiê, mas o caso do Clezão é um dos mais absurdos e comprova ali a morte de uma pessoa, né? Consegue comprovar essa violação do inciso 4. Então vamos para o inciso 5º e último, para ver se ele gabarita. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro suas funções. Esse aí, meus amigos do céu, a gente consegue ver vários e vários e vários. Vamos ver aqui, abusos listados. Não vou nem pesquisar, vou direto na lista. Eu queria pela lista, onde que tá? Vamos achar essa lista. Eu acho que é só a gente ir na página inicial mesmo aqui, ó. Isso. Aqui, ó, o primeiro caso já. Acabou. Fazer um gesto obsceno no estádio de futebol é algo normal para qualquer cidadão brasileiro, mas quando você é ministro do STF e você está recebendo uma sanção mundial que está te chamando de ditador, você não pode simplesmente agir como se você fosse um adolescente e mostrar o dedo do meio para as pessoas. Isso é quebra de decoro parlamentar, isso é quebra de decoro. E tem vários outros, né? Quantas e quantas são as vezes que ele quebra o decoro, que é basicamente a postura que deve ter um ministro do STF. Inúmeras vezes. Então, isso aí eu não vou nem entrar mais em detalhe, esse primeiro caso já comprova aí o gabarito de 5 dos incisos de crime de responsabilidade. Gente, mas aqui a gente tem muitos e muitos e muitos e muitos. Você pode passar aí horas mexendo nesse site para que você esteja craque em tudo que o Moraes fez para convencer as pessoas. A gente não pode deixar que a narrativa que vença é que o Moraes quer salvar a democracia, porque ele está acabando com a nossa democracia, ele está afundando tudo. Ele não pode ter toda essa autoridade de fazer tudo que ele acha que ele poderia fazer, gente. É um absurdo isso que está acontecendo no Brasil. E esse dossiê, ele é importantíssimo para isso, para que a gente divulgue essas informações, para que você leia, estude e consiga convencer os seus colegas, amigos e as pessoas que ainda não entenderam o que está acontecendo no Brasil. Não vamos deixar a narrativa de Alexandre de Moraes vencer, não vamos deixar que os livros de história estejam errados. A gente precisa vencer a verdade, a gente precisa vencer essa narrativa política para que a verdade prevaleça. A gente não pode fazer com que os livros de história futuro contem outra história, e não o que de fato está acontecendo no Brasil. E o que está acontecendo no Brasil é o que está listado aqui nesse dossiê. Para a gente finalizar aqui o tour por esse site,
vou deixar isso aqui para o final, mas vamos para a parte do Indique Casos. Essa parte é ótima, porque esse dossiê foi criado há pouco tempo e tem vários dos casos que não estão listados. Porque são muitos. Quanto mais você estuda isso, mais você encontra casos. Eu digo isso porque eu fiz o meu próprio dossiê, inclusive no início desse ano. Eu fiz, quando eu estava nos Estados Unidos, estudando política, eu estudei o caso do Brasil, Liberdade de Expressão, e fiz um laudo ali de 50 páginas só de violações de Alexandre de Moraes. Muitas dessas páginas, desses casos que estão nessas páginas estão aqui, mas eu percebi que alguns não estão. Então, eu já estou em contato com as pessoas que criaram esse site, então já falei sobre isso, mas eu também vou deixar aqui os abusos que eu sei que aconteceram e não estão nesse dossiê. E aí você só coloca seus dados, né, nome, e-mail, telefone, descreve o fato, detalha os princípios violados e envia o caso para a gente fazer isso aqui ser algo bem completo com tudo que está acontecendo no Brasil. Aqui você pode pedir o impeachment do Alexandre de Moraes, que, claro, isso é fundamental. Então, peçam o impeachment, torne-se coautor desse pedido de impeachment. E, por fim, o Quem Somos, então, quem criou esse site. Aqui, ó. Dossiê é um arquivo cívico, independente e colaborativo. Muito legal. O líder dessa iniciativa é o vereador aqui de Curitiba, Rodrigo Marcial, do Partido Novo. Então, foi ele que liderou, a equipe dele de gabinete se debruçou para construir isso. Então, é importante também que você valorize o trabalho do Rodrigo Marcial, acompanhe ele nas redes sociais, porque o que ele fez é algo histórico. Isso aqui fica para a história. Então, por isso que é importante a gente dar o crédito aqui para quem merece, no caso, o vereador Rodrigo Marcial. Mas, claro, tem apoio de várias outras pessoas aqui, só o que está listado. Eu já vi aqui no Twitter rodando para mais pessoas que não estão aqui, então Nicolas Ferreira, Eduardo Bolsonaro, uma série de pessoas aqui assinaram em conjunto o apoio a esse dossiê. Legal, pessoal? Vou parar aqui de compartilhar, voltar aqui para a tela com vocês para agradecer vocês terem assistido esse vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês abram esse dossiê e relatem. Não relatem, mas compartilhem com seus amigos e tenha bastante informação ali para mostrar para o Brasil o lado certo da história. A gente não pode tolerar que isso aconteça no nosso país, gente, a nossa casa. A gente tem que cuidar dessa casa. Então, eu espero que vocês apreciem o conteúdo desse vídeo. Se você gostou, também me ajude, deixe aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e, por favor, se inscreva no canal. A gente está no início desse canal, a ideia é produzir vários e vários conteúdos com esse teor de divulgar política e a justiça, e principalmente através do viés da liberdade. Então, se você acredita nesses valores, principalmente no princípio da liberdade, se inscreve aqui que eu vou estar sempre postando conteúdos alinhados aí com a liberdade para o Brasil, porque eu acredito no Brasil, apesar de tudo, espero que você também acredite. Então, se inscreva aqui e me apoie nesse projeto.